Voltamos aqui. Opa, quase que eu caio aqui dentro do rio agora. Voltamos aqui agora para a nossa aula, a parte 2, né, da aula 38, 38.2, onde nós falamos aí sobre desenvolvimento embrionário, parte 1. Nessa aula, põe na tela, já vamos direto. Nessa aula nós falamos sobre primeiro aqui, ó, desenvolvimento embrionário, parte 1, aula 38.2. Falamos aí sobre o desenvolvimento, né, da embrionário no que diz respeito à segmentação, à gastrulação, organogênese e anexos embrionários. Põe na tela cheia, por favor. Fica melhor para a gente, porque eu gosto de sublinhar aqui as coisas, enfim. Né? Nós falamos aí sobre... Opa, voltando... Falamos aí sobre a mórula, a primeira, que é a segmentação, né? O que seria a segmentação? São divisões, clivagens que acontecem a partir do momento em que o embrião é formado. Esse embrião, depois da fecundação, a célula ovo foi formada e essa célula ovo, que é o zigoto, ela vai passar por várias divisões, que é essa primeira fase aqui do desenvolvimento embrionário. Essas divisões celulares, a partir do embrião, vão formar a mórula até chegar na fase de blástula. Ou seja, o embrião vai se dividir em duas, que se divide em 4, que se divide em 8, que se divide em 16, 32 e vão até chegar na blástula. Tá? Essa blástula, ela é o final da segmentação e já caracteriza o início, né? Está pronta para o início da segunda fase, que é a gastrulação. Na gastrulação, nós temos aí como evento principal, digamos assim, a formação dos folhetos embrionários, que são ectoderme, mesoderme e endoderme. Lembrando que os seres que têm os 3 folhetos embrionários são triblásticos e os que têm apenas 2 folhetos embrionários são os diblásticos, tá? Mas, enfim, a gastrulação ela é marcada, digamos assim, pela formação dos folhetos embrionários. Esses folhetos embrionários, basicamente, eles vão ser responsáveis pela formação dos órgãos que vão cuidar do funcionamento, do metabolismo desse indivíduo que está se formando. Né? Então, cada um desses folhetos, né, ectoderme é o mais externo, o mesoderme é o do meio e o endoderme é o mais interno. Cada um, dentro da sua posição, eles vão ser responsáveis pela formação de tecidos, de órgãos que vão contribuir para o funcionamento independente desse organismo, tá bom? Para que tudo isso aconteça, a gente tem o que chamamos de anexos embrionários, que são estruturas que, enquanto esse indivíduo está se formando, né, depois da organogênese, quando ele já está formado e precisa maturar, passar por uma fase de maturação, né, na formação desse indivíduo, esses anexos embrionários eles vão atuar fornecendo nutrientes, fornecendo proteção, promovendo trocas gasosas, tá? De uma certa forma, isso vai ser diferente, por exemplo, entre aves, répteis e mamíferos. Existe, como a gente disse desde o início, existe uma semelhança nesses processos. Porém, especificamente, né, por exemplo, o saco vitelínico nas aves, nos animais que põem ovos, o saco vitelínico ele já é mais importante, ele tem mais importância, por exemplo, do que nos placentários, que recebem os nutrientes da mãe. No caso das aves, por exemplo, o saco vitelínico é que fornece esses nutrientes até esse indivíduo nascer. No caso dos placentários, a gente já recebe da mãe os nutrientes, entendeu? Então, algumas diferenças existem, mas essas estruturas, basicamente, elas são responsáveis pela manutenção da vida desse indivíduo até o momento em que ele nasce. Tá bom, pessoal? Então, nós falamos sobre a segmentação, a gastrulação, a organogênese e os anexos embrionários. Claro que durante a aula nós especificamos mais coisas, mas de uma forma geral, foi isso que a gente abordou nessa aula, tá? Agora eu vou te dar um tempinho para tu fazer a tua atividade e daqui a pouco a gente volta resolvendo tudo junto, tá bom? Vamos lá, te espero daqui a pouco.
Voltando agora para a nossa atividade, né? Nós disponibilizamos aí algumas questões envolvendo esse assunto aí para você. E eu tenho certeza que você vai tirar de letra, porque, primeiro, não é um assunto tão complexo. Nós falamos de 4 temas, digamos assim. O tema geral é o desenvolvimento embrionário, mas os 4 tópicos que nós falamos, né, segmentação, a organogênese, anexos embrionários e gastrulação, eles não são tão difíceis assim de entender, tá? Então agora a gente vai ver como que isso cairia no Enem, de que forma que uma questão de um concurso, uma questão de uma prova mais elaborada, como que isso pode ser cobrado de você. Põe na tela. Vamos para as nossas questões, né? A primeira questão vai abordar o assunto da seguinte forma. Durante o desenvolvimento embrionário, a segmentação ou clivagem, isso aqui, pessoal, nada mais é do que isso aqui, ó. Numa linguagem mais simples. Tá? Durante o desenvolvimento embrionário, a segmentação ou clivagem transforma o zigoto em uma estrutura compacta, formada por várias células. É nesse estágio que a mórula surge, desempenhando um papel crucial nas fases iniciais da embriogênese. Na etapa da segmentação ou clivagem, ocorre a formação da mórula. Marque a alternativa que melhor define essa estrutura. Tá, letra A. É uma estrutura caracterizada pela presença da placa neural, sulco neural e tubo neural. Não, isso aqui já atropelou tudo. Isso é uma das últimas partes da gástrula, que já entrando na neurula, que é onde vai falar de formação de tubo neural, né? Isso não é agora. A gente, nesse caso aqui dessa questão, a gente nem falou de gástrula. E essa alternativa já está falando lá do final da gástrula. A gente ainda está na parte da segmentação ainda, nessa questão. B, estrutura fetal e neural, é isso que é formado, né? Não. Isso aqui ainda tá antes de ser feto, né? Essa questão. C, estrutura em que é possível distinguir os 3 folhetos embrionários na fase da formação da mórula. Não tem como ainda prever a formação dos folhetos embrionários, porque os folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, eles só vão se formar lá na gástrula, que é um processo depois da segmentação. Aqui a gente ainda está no início da segmentação, nessa questão aqui. D. Estrutura de tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros. Essa aqui já pode ser, essa aqui já tem a ver. E. Estrutura em que já é possível observar a mesoderme altamente desenvolvida, não. A mesoderme a gente só vai conseguir observar ela lá na gástrula. Então, nesse caso aqui, letra D. Né? A etapa de mórula, ela é definida justamente por isso, né? Assim, é uma estrutura de tamanho similar ao do ovo, formada por um conjunto de blastômeros, né? Que são os blastocistos, que são os blastômeros, que são as primeiras células formadas na divisão do embrião, né? Da célula ovo, aliás. Tá bom? Então, letra D de dado. Letra 2, ó. Questão 2. A questão 2 diz assim: a gastrulação é uma fase fundamental no desenvolvimento embrionário, caracterizada por profundas transformações celulares e organização dos tecidos. Assinale a alternativa que descreve corretamente um evento característico dessa etapa, tá? Vamos lá. A. O que acontece assim? Dessas alternativas, qual é a alternativa que diz corretamente um dos eventos que acontece na gastrulação? A. Na gastrulação ocorre a formação da mórula, que é um grupo maciço de células? Não. A formação da mórula, ela ocorre na segmentação. Ela ocorre antes, né? Bem antes da gástrula. Né? B.
na gastrulação, ocorre a fixação do embrião no útero da mulher. Não, nós nem falamos nisso. Esse processo de fixação do embrião no útero da mulher, no caso ali da fêmea, né, vamos dizer de uma maneira geral, da mãe, né, esse processo de fixação do embrião no útero da mulher, o nome dele é nidação. E nós nem falamos isso nessa aula. Essa aula não tem a ver com isso, tá? Isso é um processo de nidação. É quando o embrião ele vai se fixar, ele vai se enraizar no útero da mãe. Tá? Não é o caso aqui do que nós estudamos agora. C. Na gastrulação, todos os órgãos do embrião se formam. Negativo. Na gastrulação, os órgãos ainda não são formados. Os órgãos vão se formar lá na organogênese, tá? Então não é. Outra, D. Na gastrulação, forma o tubo neural. A gastrulação não é a fase em que de fato ocorre a formação do tubo neural. É no final da gastrulação que começa a acontecer um processo chamado neurula, né? Que é onde vão se formar algumas estruturas em cujo tubo neural está no meio dessas estruturas, mas é num processo chamado neurulação, não necessariamente dentro da gastrulação. Tá? Então, só sobrou o quê? A letra E. Na gastrulação são formados o quê? Os folhetos germinativos. Como assim, professor? O senhor falou folhetos embrionários. É a mesma coisa, tá, pessoal? Folhetos germinativos e folhetos embrionários são a mesma coisa. E quais são os folhetos germinativos? Vou botar só o início. Ecto, meso e endo. Tá? Ectoderma, mesoderma e endoderma. Esses são os 3 folhetos germinativos formados no período de gastrulação. Tá? Lembrando que quando o indivíduo é formado, o desenvolvimento embrionário apresenta os 3 folhetos germinativos, o indivíduo é triblástico. Se apresentar só 2, ele é diblástico. Tá bom? Eu falo assim, eu dou essa ênfase porque em algumas questões de Enem eles destacam isso, tá, pessoal? Eles falam, nos animais triblásticos, como acontece o desenvolvimento? Aí você tem que saber do que se trata. Ele não vai te dizer, nos animais que tem ectoderma, mesoderma e endoderma. Ele não vai te falar assim. Ele vai te falar com um termo mais técnico. Nos animais triblásticos, o desenvolvimento acontece assim, assim, assado. Você tem que saber do que se trata. Tá? Se ele falar diblástico, você tem que saber do que se trata. Por isso que eu fico dando essa ênfase. Então, nesse caso aqui, letra E, de escola. Tá? Questão 2, alternativa E. Questão 3. A fase da organogênese é uma fase muito importante, pois é nela que os folhetos embrionários dão origem a quem? Ao celoma. Celoma que é uma cavidade interna aqui no qual nós, mamíferos, somos celomados, né? Mas é isso, assim, a fase da organogênese, ela é caracterizada por isso, pela origem do celoma que acontece, pela origem dos cromossomos. Celoma não vai ser não, tá, pessoal? Eita, eu fiz essa aqui bem fora do eixo aqui. A não vai ser, não é a formação do celoma, tá? B. Ela é caracterizada pela origem dos cromossomos, nessa fase não tem nada a ver. Os cromossomos, eles estão nas células lá bem antes, né? A gametogênese, os cromossomos já começam a se formar ali, enfim, não tem nada a ver. É outra parte da biologia isso. Aos tecidos e órgãos, né? A organogênese, ela é muito importante, pois é nela que os folhetos embrionários dão origem a quem? Aos tecidos e órgãos. É isso aí. Letra C. Na letra D está assim, ó. Ela dá origem aos blastômeros. Não, tem nada a ver. Os blastômeros são formados lá na segmentação, que é a primeira fase da segmentação. A primeira fase do desenvolvimento embrionário é a segmentação. É lá que os blastômeros são formados. A organogênese, ela já é a terceira fase, né? É onde vai dar a origem aos órgãos e tecidos. Tá?
A letra E está falando dos blastóporos, que também é lá na segmentação, enfim. Tem nada a ver aqui, no caso da gastrulação, né? O blastóporo, no caso, é a gastrulação, é aquela cavidade de entrada ali que vai dar origem lá nos deuterostômios ou protostômios. Deuterostômios formam primeiro o ânus e depois formam a boca, que é no nosso caso. No caso dos protostômios, forma primeiro a boca e depois o ânus. Tá? Essa questão, essa alternativa E, ela tem a ver com blastóporo, que tem a ver com isso que eu acabei de falar. Tá? Então, mas aqui para essa questão ela não é a correta. A D também não é a correta. No caso aqui é a letra C. Né? A organogênese dá origem aos tecidos e órgãos. 4. Associa a segunda coluna de acordo com a primeira. Né? Fase de desenvolvimento, fertilização, gástula, blástula, segmentação e neurula. Tá. Aqui. Deixa eu ver se tem mais uma. Tem não. Então, a fertilização, gástula, blástula e segmentação e neurula, você tem que relacionar cada uma dessas palavras a uma frase, né, a um conceito desses aqui, uma característica dessa. Fase caracterizada pela formação do tubo neural. Qual seria? Vamos lá. Fase em que o ovo se divide sucessivamente até que as células atingirem a dimensão normais da espécie. Qual seria? 4, a segmentação. Tá. Fase em que o ovo se divide sucessivamente. Tá. Fase durante qual os gametas se unem. No caso aqui vai ser a fertilização. Não está dentro do que a gente viu na aula, mas eu falei isso durante a aula. Não está dentro assim do assunto em si, mas eu na explicação falei sobre isso. Né? Fase durante a qual o grupo de células envolve uma pequena cavidade central. É que vai ser a gástrula. Né? E no caso, fase na qual se origina o intestino primitivo. Opa, aqui tem uma situação. Tá, vamos ver aqui a resposta. Tá? No caso aqui, ó, B54132. Tá? 541, aqui eu tinha colocado, né? Equivocado aqui. 5432. Então, 54132. No caso, a fase durante a qual um grupo de células envolve uma pequena cavidade central é a blástula. Né? E a fase na qual se origina o intestino primitivo, no caso, vai ser a gástrula. Tá, pessoal? Então, letra B de bola aqui. Agora, decolando para o Enem, o desenvolvimento embrionário é um processo contínuo, né, altamente regulado, no qual sucessivas etapas transformam uma única célula em um organismo multicelular completo. Fatores genéticos e ambientais influenciam cada estágio desse processo. Alterações em etapas específicas podem comprometer o desenvolvimento adequado do embrião e do feto. Considerando as etapas de desenvolvimento embrionário, qual evento marca a transição entre a fase de segmentação e o início da gastrulação? Formação da mórula em um conjunto de compactos blastômeros? Não. A implantação do embrião na parede uterina? Não. Isso aqui eu já falei que é a anidação, né? O A também não é. Formação da blástula com cavidade interna, diferenciação de celular inicial? Pode ser. Formação do tubo neural? Isso aqui não. Né? Já falou em tubo neural, já não. Isso aqui é já mais para frente. E desenvolvimento dos órgãos internos do embrião, organogênese, não. Essa fase já é uma fase bem mais avançada do que essa que ele está falando. Então, no caso, entre a fase de segmentação e o início da gastrulação, o que ocorre? A formação da blástula, com cavidade interna e diferenciação celular inicial. Então, nesse caso, letra C. Tá bom, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Essa foi a aula 38.2, onde nós falamos, de uma maneira geral, na aula 38, sobre desenvolvimento embrionário, parte 1. Tá? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima.